Nesta análise de hoje, a gente vai explorar uma mudança profunda de paradigma global. Sabe, as relações internacionais não são mais um simples jogo de damas. É muito mais como um xadrez tridimensional, onde um único movimento reverbera em vários andares de uma só vez. Aquela velha ilusão de que grandes atores poderiam simplesmente serem contidos ou isolados, bom, ela chegou ao fim. O que temos agora é uma era bem mais crua de sobrevivência e pragmatismo. E é exatamente essa nova realidade que vamos mergulhar agora. Nosso roteiro passa por 6 pontos centrais. Primeiro, um mundo em transformação. Segundo, o fim do isolamento. Terceiro, o peso da geografia. Quarto, os novos atores globais. Quinto, o dilema de segurança. E, por fim, a coexistência pragmática. Ponto 1. O mundo em transformação e a fragmentação global. Para entender o tabuleiro todo, a gente precisa observar como essas crises simultâneas estão super interconectadas. Na Argentina, por exemplo, vemos um choque de austeridade e desregulamentação com o apoio do FMI, gerando intensos protestos sociais. Enquanto isso, o Brasil e o resto da América Latina tentam lidar com uma fragmentação que exige muita coordenação para tentar salvar a Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável. E conectando esses ruídos domésticos com a infraestrutura do mundo todo, temos mercados de energia absurdamente voláteis. As tensões militares, seja entre Estados Unidos e Irã ou atritos no Indo-Pacífico envolvendo a China, não são só manchetes distantes. Elas disparam a instabilidade econômica em tempo real. E toda essa instabilidade cobra um preço literal, que é o que a gente chama de prêmio de risco geopolítico. Pensa nisso como um imposto invisível, mas super pesado, pressionando a economia global o tempo todo. Basicamente, quando a diplomacia falha, o preço do barril de petróleo dispara. É uma conexão super direta entre atritos militares e o custo de vida de todo mundo. E a maior fonte atual desse risco nos leva direto para o nosso próximo ponto. Parte 2. O fim do isolamento, com foco no epicentro do Oriente Médio. Quando olhamos para a perspectiva das monarquias do Golfo, fica muito claro que a antiga arquitetura de segurança simplesmente desmoronou. Durante décadas, a região funcionou na base da contenção. A ideia era bem básica: asfixiar a economia com sanções e esperar que o sistema iraniano entrasse em colapso. Só que a realidade provou o exato oposto. A economia e a estrutura militar do Irã não colapsaram e a capacidade de gerar instabilidade regional continua ali, intacta. A conclusão geral é que a contenção falhou e um rival encurralado, no fim das contas, é infinitamente mais perigoso e imprevisível. Sabe o que acelerou demais essa mudança? O choque psicológico da guerra moderna. Hoje em dia, drones e mísseis de precisão destruíram qualquer sensação de segurança. Ficou brutalmente comprovado que aqueles sistemas de defesa antiaérea bilionários nem sempre conseguem blindar infraestruturas energéticas críticas contra artefatos que muitas vezes são super baratos de se produzir. O simples medo de que um único ataque possa paralisar toda a logística e economia do Golfo mudou completamente a forma de calcular os riscos na região. Terceiro ponto: o peso da geografia e a realidade inevitável dessa situação. Existem algumas âncoras geográficas e físicas que tornam a velha ideia de isolamento uma impossibilidade completa. Vamos pensar no Estreito de Hormuz. É uma passagem marítima estreitíssima, mas que sozinha carrega 20% de todo o petróleo comercializado no planeta. 20%. Qualquer ameaça, mesmo que pequena nesse corredor, não precisa nem virar um bloqueio total para disparar os seguros marítimos e espalhar um verdadeiro pânico inflacionário pelo mundo todo. E o segundo fator inescapável é puramente demográfico. Mais de 80 milhões de pessoas. Essa é a população do Irã. Estamos falando de um país com um vasto território, muita profundidade histórica e recursos simplesmente gigantescos. É um ator grande demais para ser varrido para debaixo do tapete. Tentar isolar um estado desse tamanho por tempo indeterminado acaba gerando uma instabilidade crônica que afeta todos os vizinhos. Isso nos traz a um paralelo histórico que é, no mínimo, fascinante. Existem relatos apontando propostas sauditas que se inspiram lá no processo de Helsinki, da década de 1970. Na época da Guerra Fria, esse processo não queria transformar soviéticos e ocidentais em melhores amigos. O objetivo era criar canais diplomáticos para evitar a aniquilação mútua. Simples assim. E a região do Golfo começa a pensar exatamente sobre essa mesma ótica. Abandonar a ilusão de derrotar o rival e, no lugar disso, criar mecanismos para administrar uma coexistência que, sim, é tensa, mas não precisa ser letal. Parte 4. Novos atores globais e a mudança de foco das superpotências. E claro, essa busca por sobrevivência não acontece num vácuo. Os interesses das superpotências estão mudando e acelerando tudo isso. A China depende muito de um Golfo estável para sua própria segurança energética e suas rotas comerciais.
A Rússia vê muita vantagem em qualquer cenário que diminua a presença militar americana. A Europa foca em tentar evitar novas crises de preços e ondas de migração. E os Estados Unidos, por sua vez, estão lidando com uma clara fadiga estratégica, focando cada vez mais no Indo-Pacífico. Com os EUA menos presentes de forma absoluta, o Oriente Médio se vê obrigado a recalcular a rota. Um marco absoluto dessa nova realidade foi o Acordo de 2023. Foi a China quem assumiu um papel ativo e sem precedentes, mediando essa aproximação histórica entre Arábia Saudita e Irã. Isso comunicou duas coisas essenciais para o mundo: a influência cada vez maior de Pequim e um movimento supercalculado de Riad para ter mais autonomia geopolítica. A aliança com os Estados Unidos ainda é vital? Com certeza, mas depender só de um pilar já não faz mais sentido. Quinto ponto: o dilema de segurança e o equilíbrio de alianças complexas. Mas olha, que fique bem claro, essa nova dinâmica não é nada harmoniosa. É um dilema de segurança enorme. De um lado, a Arábia Saudita tenta um malabarismo quase impossível de manter a defesa com os Estados Unidos, enquanto tenta neutralizar conflitos regionais para proteger seu plano multibilionário, a Visão 2030. Afinal de contas, é muito difícil atrair capital estrangeiro para construir cidades do futuro no meio de uma zona de conflito, né? E do outro lado, o Irã observa tudo com muito ceticismo. Com as sanções rolando, Teherã prefere garantir sua força militar agora, em vez de assinar cheques em branco confiando no futuro. Tudo isso acaba quebrando aquela lógica binária que a gente via na última década e muda muito a forma como Israel é percebido. Antes ele era visto pelos países do Golfo quase que exclusivamente como um parceiro estratégico silencioso contra o Irã. Mas os conflitos recentes fizeram com que muitos passassem a ver a situação de forma dupla. Parceiro sim, mas também um possível vetor de imprevisibilidade. Aquele tabuleiro antigo totalmente preto e branco ruiu. Hoje, o que impera são acordos muito mais fluidos e um jogo estratégico puramente tático. E, finalmente, parte 6. Coexistência pragmática. Será o início de uma nova era? O que realmente impressiona nesse fim da contenção é a velocidade com que tudo isso aconteceu. Foram décadas de paralisação presas àquela ideia de pressão máxima. Aí, em 2023, a intervenção da China gerou a primeira grande rachadura. Logo depois, os conflitos recentes aceleraram as coisas, mostrando que, no fundo, todo mundo tem telhado de vidro. E chegamos ao presente, onde estamos vendo uma busca silenciosa por pactos de não agressão. É uma transição muito rápida de tentar aniquilar o outro para tentar, pelo menos, sobreviver lado a lado. E o grande pulo do gato de toda essa análise é o reconhecimento mútuo de limites. Nenhum ator na mesa, nem Estados Unidos, nem Israel, nem os países árabes, nem o Irã, tem poder para ditar as regras da região sozinho. Pressionar demais de um lado causa bloqueios e aumenta a inflação no mundo inteiro. Isolar demais do outro resulta em asfixia econômica e paranoia militar. É um ciclo sem ganhadores absolutos. Bom, a gente fecha essa explicação com uma provocação super profunda. O fim do idealismo e a entrada desse pragmatismo tenso, desconfortável, que é movido basicamente pelo medo do colapso. Será esse o marco zero de uma ordem geopolítica totalmente nova? Fica aí a reflexão de como a história do nosso século está sendo reescrita agora mesmo, bem diante dos nossos olhos. Não com grandes e perfeitos tratados de paz, mas com a complexa e crua necessidade de sobreviver.